palestra de hoje à noite tem por título Fogo Estranho. E ela fala sobre o Espírito Santo no mundo em que nós vivemos hoje. O Espírito Santo parece ser muito importante na adoração do cristianismo. Levíticos 10, 1 diz: E Nadab e Abiú, os filhos de Arão, pegou cada um o seu incensário e colocou fogo nele, e colocou incenso nele, e ofereceu fogo estranho diante do Senhor, aquilo que ele havia proibido. Vejam que o Senhor mesmo tinha acendido o fogo, e o fogo é um exemplo do Espírito Santo que habita entre as pessoas. Mas eles não quiseram pegar aquele fogo. Eles produziram o seu próprio fogo, e assim eles estavam insinuando que eles tinham a mesma capacidade do Espírito Santo. Mateus 24, 3 diz: E ele se sentou no Monte das Oliveiras. Os discípulos vieram a ele em particular, dizendo: Conta-nos, quando ocorrerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? E Jesus respondeu a eles e disse: Cuidado para que nenhum homem vos engane. Então, qual é o grande problema do tempo do fim? É o engano. O engano é o maior problema. Quão enganador será Satanás? Ele será tão enganador, diz a Bíblia, que, se possível, ele enganaria até os próprios eleitos. É isso que eu chamo de enganador. Este é um problema grande. Apocalipse 13, 13 diz: E ele faz grandes maravilhas, de modo que até fogo desce do céu sobre a terra à vista dos homens. Isso significa que esta nação protestante, representada pela besta que saiu da terra, faz fogo descer do céu e assim engana os homens. Agora, será que o mundo religioso, será que a religião protestante alega ser capaz de fazer descer fogo do céu? Sim. Vejam esse anúncio da convenção sobre o milagre do fogo novo. Venha e veja o que o Senhor pode fazer por você. As imagens do Senhor, levante esse peso do pecado do mundo. Esses são alguns dos anúncios que eles publicam convidando as pessoas para esses movimentos religiosos poderosos. Pessoalmente, eu acho que isso é uma blasfêmia, mas está aí. Mas recebereis poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós. Atos 1, 8. Esse poder, este Espírito, se destinava a equipar as pessoas para que elas levassem o Evangelho ao mundo. Em outras palavras, este poder se destinava a servir os outros e não a si mesmo. Mas e se nós pudéssemos torcer isso? E se mais poder para si mesmo fosse um símbolo da aceitação de Deus? Será que então nós teríamos o mesmo tipo de poder? A Bíblia diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e ele vos concederá outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre, o Espírito da Verdade. João 14, 15 a 17. Em outras palavras, parece que é um pré-requisito para que recebamos este Espírito de Deus, que tenhamos um espírito de obediência. E um espírito de obediência implica um espírito de arrependimento. Porque todos nós fomos desobedientes a Deus e precisamos nos arrepender e nos alinhar com as exigências de Deus uma vez mais. Nós precisamos compreender que é Deus que nos purifica da impiedade. Nós precisamos compreender que é Jesus que nos dá a vida eterna. E nós precisamos desenvolver um espírito de gratidão que nos levará a guardar os seus mandamentos. Assim, ele nos capacitará a pregar a sua verdade para os outros. João 3,16 diz: Pois Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês conseguem perceber a centralidade do Evangelho? O Evangelho deve ser centrado em Cristo. Ele deve ser centrado em Cristo e não centrado no eu. Isso significa submissão a Cristo e não submissão ao eu.
Mas se caminharmos na luz, como Ele está na luz, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Caminhar na luz de Jesus. Hoje existe uma outra forma de poder religioso. As pessoas de poder, a Convenção de 94 relata, desde o final da década de 60, a religião do poder no mundo tem incentivado homens de forma poderosa, literalmente milhões de pessoas, a aderirem a esse tipo de adoração. E assim nós descobrimos que a renovação carismática é o elemento desse tipo de culto hoje. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. E quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Em outras palavras, se você de fato receber o Espírito de Deus, ele vai levar você a confiar somente em Jesus Cristo e nos méritos dele. Porque você vai perceber que você está na falência, que você não tem nenhum direito a qualquer outra coisa, porque nós todos somos transgressores das leis de Deus. Portanto, é somente pelos méritos de Jesus que nós podemos ser salvos. E o Espírito Santo nos convencerá de nossa necessidade de Jesus. Embora ele fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E sendo aperfeiçoado, ele se tornou o autor da eterna salvação para todos aqueles que o obedecem. Hebreus 5, 8 e 9. Não adianta dizer, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, mas eu não estou preparado para aceitá-lo como meu Rei. Se eu o aceito como meu Rei, haverá então um espírito de obediência. Não porque eu tenha muito poder, mas porque eu desejo ter. A beleza do cristianismo verdadeiro é a obediência do livre-arbítrio. No cristianismo, nós somos agentes livres totalmente. Por quê? Porque Cristo é 100% sem egoísmo. Não há nenhum egoísmo nele. E a obediência é porque os seus mandamentos fazem sentido, são lógicos, e eles são a expressão do seu amor. São uma proteção, uma parede de proteção contra a dor e a mágoa. Por isso que eu não encaro a obediência como não farás, não farás, não farás, não farás. Isso nem me passa pela mente. A obediência não é o medo do castigo. A obediência tem que ver com o amor por seu cuidado terno, sua misericórdia. Essa é a diferença. A verdadeira obediência não é uma coisa que nós praticamos por medo. E o Espírito Santo nos fortalece contra as tentações. Então, até mesmo as nossas boas obras estão sujeitas a Jesus Cristo. E eu só posso confiar em mim mesmo na questão da obediência se eu dependo dele e dos seus méritos. Será que isso de alguma forma faz sentido? Ele não tem nenhum egoísmo. E por isso, ele nunca vai usar a minha obediência como uma forma de me obrigar à submissão. Porque ele não é uma pessoa que fica buscando poder. Ele é gentil e manso e humilde. Portanto, qualquer obediência que eu ofereça a ele deve ser por amor e não pela compulsão ou pelo medo. Essa é a verdade do Evangelho. Agora, os pecados acariciados silenciam o Espírito de Deus. Não me lances fora da tua presença e não retira o teu Santo Espírito de mim. Salmo 51, 11. Se eu continuamente transgrido a lei de Deus, ele não vai me fazer obedecer à força, porque isso não faz parte da natureza dele. Ele não vai dizer, eu exijo que você me obedeça. Esse é o espírito de Satanás, esse não é o espírito do Senhor. Ele apenas se afasta. Ele se afasta.
Livra o teu servo também dos pecados da presunção, que eles não tenham domínio sobre mim. Então eu serei reto, eu serei inocente da grande transgressão. Então o Senhor me cobre com o seu amor. É isso que é justificação. E o Senhor me capacita com o seu amor. Isso é santificação. E as duas coisas vêm dele. Então, eu não posso me ufanar de nada. E Samuel disse: por acaso o Senhor tem deleite nas ofertas queimadas e nos sacrifícios? Ou na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Mas nós não podemos correr o risco de não compreender essa obediência. É vital que compreendamos a obediência do jeito certo. Mas o Confortador, esse não é um nome lindo, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas, de tudo o que eu tenho vos dito. João 14, 26. Então, além de nos levar ao arrependimento e a Jesus Cristo, ele também nos conforta. Ele nos dá esperança. Então, em Jesus há esperança, e em Jesus nós somos impressionados com aquelas coisas que nos erguem. É isso que o texto está dizendo, e este é um texto lindo. O Espírito Santo nos leva à verdade, e a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo, quem Deus deu a todos aqueles que o obedecem. Atos 5:32. Por amor. Esse é o verdadeiro relacionamento. O desejo de fazer o que é certo e de pedir ajuda a Deus nesse processo. Então, o Espírito Santo traria as pessoas ao arrependimento do pecado, guiando-as numa compreensão mais plena da verdade sobre Deus e Jesus Cristo. E há muitos textos que provam isso. Em segundo lugar, o cumprimento é para beneficiar aqueles que são trazidos à igreja pelo testemunho do Evangelho. Ele capacita as pessoas a proclamarem o Evangelho e as boas novas e a viverem a vida que Jesus gostaria que eles vivessem. E o dom de línguas, por exemplo, ele foi dado para que o Evangelho pudesse ser distribuído nas várias línguas. Atos 2:2 diz: cada um ouvia em sua própria língua, em sua língua materna. Nós percebemos que há uma associação entre línguas e profecias. E assim, as línguas servem para comunicar o Evangelho. Tudo que Jesus faz é sem egoísmo. Agora, as principais igrejas estão vazias. Vejam que nos dias que eles costumavam a falar de Jesus como Salvador do pecado, as pessoas começaram a deixar a igreja e outros grupos começaram a crescer dramaticamente. Então, por isso, nós temos as igrejas do poder e elas crescem tanto. E onde há esse tipo de coisa, então algo acontece ali e as pessoas de fato veem essas coisas, elas as percebem. Tudo começou com o movimento pentecostal e com este homem, David du Plessis, um homem da África do Sul. Ele foi o primeiro presidente do Conselho Mundial Carismático. E é por isso que eles o chamam de Senhor Pentecoste. Aqui estão alguns símbolos que eles usaram, triângulos e peixes, essas coisas. Deixe-me lembrar a você sobre o que nós temos falado aqui toda noite, que alguns desses símbolos se relacionam às antigas religiões de mistério e foram perpetuados através dos cavaleiros templários, dos Rosa Cruz, da maçonaria e dos Illuminati. E de acordo com este diagrama, eles controlam o Concílio Mundial de Igrejas e o movimento da Nova Era. Nós tivemos uma palestra inteira sobre isso e falamos a respeito de toda a filosofia por trás disto. Agora vamos tentar compreender a filosofia que está por trás, o pensamento moderno das religiões do poder. Este é o livro, Em Sua Presença, de E.W. Kenyon. Foi através deste livro que o movimento carismático, no seu início, começou a divulgar a sua doutrina. Vamos tentar entender como eles veem as coisas. Saber que sua derrota lhe foi causada pelo nosso substituto. Eles estão falando da derrota de Satanás por Jesus. Então, saber que a sua derrota lhe foi imposta por nosso substituto Jesus e colocar isso como nosso crédito, isto é muito estranho.
para que nos registros da Suprema Corte do Universo, nós sejamos os mestres de Satanás. E para que Satanás reconheça que, em nome de Jesus, nós somos os seus governantes. Quando o coração souber isso, da mesma forma que o corpo reconhece quando está quente ou frio, então a fé será desnecessária. Vocês percebem que a ênfase mudou, ela não está mais em Jesus? Então nós sabemos que Deus mesmo colocou a Satanás debaixo do nosso pé. E por isso agora, Deus e Satanás nos veem como os mestres do domínio. Em sua presença, página 92. Agora, vejam que este livro foi distribuído amplamente, praticamente para todas as igrejas evangélicas. A Bíblia diz, pois ele deve reinar até que ele coloque todos os inimigos sob o seu pé. 1 Coríntios 15, 25. E Hebreus 2, 6, 9 diz, o que é o homem para que te lembres dele? Tu colocaste todas as coisas sob o seu pé. Sim, aí está a promessa. Mas agora nós ainda não vemos as coisas colocadas debaixo do seu pé, mas nós vemos a Jesus. Então vejam que um dia Jesus há de reinar neste planeta supremo. E Romanos 16, 20 diz, e o Deus da paz esmagará a Satanás sob o seu pé em breve. Não está dizendo que nós vamos esmagar a Satanás sob o nosso pé. Isso é presunção. Isso não é bíblico. E ele continua a dizer, nós estamos assumindo o lugar de Jesus. Ele veio para destruir as obras do adversário. E nós estamos completando a obra que ele começou. Percebem que isso nos dá um poder tremendo? Qualquer coisa que nós possamos fazer não é nada sem Jesus. Então, quem é que de fato faz alguma coisa aqui? Quem é que de fato domina Satanás? Nós não passamos de uns chicotinhos comparados com ele. Você é um vencedor. Ele tornou você um vencedor. Então, acostume-se com isso e cumpra a sua parte. Ele nos fez sentar com ele nos lugares celestiais. Então, representativamente, nós estamos sentados no trono com Deus. Essas citações são interessantes, porque se eu olho Apocalipse 3, 21, está escrito, aquele que vencer eu lhe considerei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Será que nós não precisaremos vencer, então, os nossos pecados antes que nós possamos alcançar essa glória? Porque se a cabeça é exaltada, o corpo também é exaltado. Se ele conquistou todas as forças das trevas e as deixou paralisadas e quebrantadas antes mesmo que ele se levantasse dos mortos, é como se nós mesmos tivéssemos realizado essa obra poderosa. Vocês não acham que eles estão indo longe demais numa citação como esta? Isso vai além do Evangelho. Essa autoridade e esse poder pertencem ao crente. O homem recriado é sobrenatural. Ele é um super-homem. Mas a minha Bíblia diz que ele deve crescer e eu devo diminuir. Todo o poder lhe foi dado, e sem ele, o que é que eu posso fazer? Nada. Isso é que é o Evangelho. Vejam que essas duas visões estão completamente opostas uma à outra. Agora, este livro aqui acabou de sair. Está quentinho saído da gráfica. A promessa do seu retorno. E os seus autores são o Dr. Lemer Duplessis, que é um professor de teologia, ele é um dos pregadores carismáticos, e Isaac Burger, que é o presidente do grande movimento da Igreja Carismática. Também Nico Landman, que é o presidente federal de todas as igrejas pentecostais. Anton van Deventer, que é o moderador da Igreja de Deus. São todos figurões neste grupo de autores. Aí está uma fotografia deles. Vocês podem conhecê-los se vocês desejarem. Isso é o que eles escrevem na página 158. O velho concerto foi anulado com a traição de Judas. Esta é uma linguagem estranha. Como é que o velho concerto podia ser anulado com a traição de Judas? Eu pensava que era a cruz que mudava as coisas. Aqueles que tentam guardar a lei, eles não estão espiritualmente amadurecidos. E eles não receberam o Espírito Santo. E eu que pensava que o Espírito Santo nos convencia do pecado da justiça e que o Espírito Santo foi dado para que nós obedecêssemos a Deus. Mas
Se a lei ainda é lida nesses dias, deve ser para as pessoas que não estão ainda maduras, para os descrentes. Este é o único sentido no qual a lei ainda é aplicável hoje. Os crentes vivem pelo Espírito e não estão sujeitos à lei. Gálatas 5:25. Isso é uma linguagem muito confusa. E fica pior ainda. Os crentes que tentam guardar a lei estão em escravidão, mas os crentes que vivem na plenitude do novo concerto estão livres. Portanto, é perigoso para o crente, no período da igreja, ser associado com a lei. As igrejas que leem os 10 mandamentos no domingo, durante o culto, fazem com que seus membros tenham a impressão de que eles ainda estão sob a lei e de que eles devem tentar guardar a lei. Os cristãos que hoje tentam guardar os 10 mandamentos impedem a obra do Espírito Santo e solapam a pura essência do novo concerto. Muito estranho. Então parece que nós podemos sair por aí e cobiçar, e roubar, e estuprar, cometer adultério, assassinato, tratar os nossos pais de forma desrespeitosa, desonrar a Deus. Então nós somos maduros? Não é isso que está sendo dito aqui? Será que isso faz qualquer sentido? Isso não faz nenhum sentido. E nós estamos aqui falando de pessoas muito importantes. Eles são os moderadores e os presidentes dessas grandes igrejas. Isso é muito estranho, de fato. Apocalipse 14:20 diz: aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se é assim, a pessoa que escreveu este texto tinha um espírito falso. Não admira que eles estão mudando este texto nas novas Bíblias. E a experiência de Toronto, o que isso significou? Vamos dar uma lida a respeito disso. A bênção de Toronto para suavizar os cristãos a fim de que eles aceitem a nova era. Benjamin Creme, vocês se lembram dele? O porta-voz de Mitreia, a pessoa que está representando Mitreia, o Cristo da nova era, respondeu recentemente a pergunta acerca da bênção de Toronto. A sua resposta foi de que ele pensava que a bênção de Toronto era uma boa coisa. De acordo com ele, o método que está sendo usado pelos mestres espirituais para suavizar os fundamentalistas cristãos, a fim de que aceitem o Cristo da nova era quando ele apareça. Vejam que essa é uma declaração fascinante e digna de nota. Então, quem são os grandes pregadores carismáticos do mundo hoje e para onde eles querem levar o mundo? Bem, este homem aqui, Rodney Howard Brown, ele é chamado de garçom do Espírito Santo. Bem, é assim que eles o chamam, porque supostamente ele é capaz de dar o Espírito Santo como se fosse uma bebida e causar um riso santo. Este homem aqui é Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke é um pregador alemão que prega na África e ele tem pregado a milhões de pessoas de uma só vez. Ele não se importa com pequenos públicos. Ele tem grandes públicos de 2, 3 milhões de pessoas de cada vez. Claro que eles não cabem todos numa sala. Ele geralmente faz as suas reuniões nos vales e ele coloca um sistema de som e ele faz então sermões que exigem que as pessoas gritem bem alto contra Satanás, dizendo: Satanás, eu te amaldiçoo, eu te amaldiçoo, eu te piso, eu te piso, eu te amaldiçoo e eu te piso. E isso continua por horas. Basicamente, isso é tudo que eles fazem. Além disso, essa risada na presença do Senhor é outro fenômeno que está se tornando cada vez mais comum. É um emocionalismo. Muita risada e dizem que isto é a obra do Espírito Santo. As pessoas caem no chão e riem incontrolavelmente e rolam no chão como se estivessem bêbadas e então choram. E eles não param as reuniões porque eles dizem que as pessoas estão louvando a Deus. E os testemunhos, que são muitos e variados, dizem que é como se fosse uma festa gigantesca que estivesse acontecendo. Mas 1 Coríntios 14:40 diz que tudo seja feito em ordem e com decência. Mas o que eles fazem ali não me parece muito ordenado. E esse negócio de falar em línguas? Se nós observarmos de novo o diagrama resumido, isso também ocorre no Yoga Kundalini. Agora, Yoga Kundalini é uma forma muito estranha de yoga.
onde você encontra como símbolo uma serpente enrolada numa haste, e essa serpente tem que ser liberada. E ela geralmente é liberada através da parte inferior do corpo, que, dizem eles, concede poder a você em lugares muito interessantes. Então, o Subud, o Qigong, os Shakers, os pentecostais, todos eles praticam esse negócio de cair no chão. Mas na Bíblia não há isso. Se alguém caía no chão na Bíblia, era alguma coisa demoníaca. Além disso, esse riso descontrolado você também encontra no Yoga Kundalini, no Subud, no Qigong, nos Shakers e nos pentecostais. E esse negócio de jogar no chão você encontra no Yoga Kundalini, no Subud, no Qigong, nos Shakers e nos pentecostais. Também esse negócio de imitar sons de animais, você encontra em todos eles. Movimentos espasmódicos, você encontra em todos eles. Movimentos de reavivamento, você encontra em todos eles. Falar em línguas também está presente em todos eles. Mas, no entanto, a Bíblia fala, em Atos capítulo 2, que as línguas estavam ali para proclamar o Evangelho. Então, tudo isso é muito estranho. Agora, os vídeos que eu vou mostrar para vocês hoje à noite podem incomodá-los um pouco. Mas nós precisamos de fazer uma comparação para entender o que está de fato acontecendo. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos proteja. E se nós observarmos as religiões orientais, eles têm o costume de bater em gongos. Aqui estão os rituais de adoração ao sol, eles são muito comuns. Uma forma de culto que nós temos no Oriente é a adoração de Súria. E dizem que Súria viaja pelo céu no dia 25 de dezembro em sua carruagem, do mesmo jeito que o Papai Noel. E levantar os braços é muito comum na adoração do Kundalini e também na adoração de Súria. E esperar o nascer do sol, a adoração matutina. Este aqui é o famoso templo Konarak, na Índia, onde vocês observam essas mulheres fazendo essas danças. Agora, cada movimento de mão tem um significado. E a maioria dessas danças tem uma função esotérica e erótica. Elas se referem à sexualidade e, às vezes, sexualidade extremamente perversa. Eles deviam censurar essas estátuas que estão espalhadas por este templo. Aqui estão elas, podem dar uma olhada. E eu tive que cobrir algumas partes dessas estátuas porque elas são muito pornográficas. Dizem que é daí que vem o poder. Nada mais é do que um antigo culto da sexualidade, como na religião de Ísis. Agora, no Yoga Kundalini, o que acontece é que você dança e você se movimenta num ritmo, um ritmo muito forte. E então as forças empurram você para as partes mais baixo do corpo. E uma vez que isto acontece, então você se abre para o Espírito que entra em você e lhe dá o seu poder. Mas, na minha opinião, isso não passa de possessão demoníaca. Eu acho que eu não devia mostrar para vocês o próximo vídeo.